Salmo 34 ou Salmo 33, em algumas Bíblias ele é o Salmo 33. Aqui na Bíblia da CNBB o título é assim: Vede como é bom o Senhor. Salmo 34 ou 33. Vou ler todo o Salmo e depois a gente vai partilhando e falando versículo por versículo. Se você está sem a Bíblia, presta atenção. Você que está em casa, toma sua Bíblia, Salmo 33 ou Salmo 34, pega a sua Bíblia, acompanhe agora, porque aquilo que nós cantamos está baseado aqui nessa palavra. Essa fortaleza na tribulação vem aqui, dessa palavra. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Eu me glorio no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Celebrai comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele respondeu-me, e de todo temor me livrou. Olhai para ele e ficareis radiantes, vossas faces não ficarão envergonhadas. Este pobre pediu socorro, e o Senhor o ouviu. Livrou-o de suas angústias todas. O anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva. Provai e vede como é bom o Senhor, feliz o homem que nele se abriga. Temei o Senhor, santos seus, nada falta a quem o teme. Os ricos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada falta. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei a temer o Senhor. Quem é que deseja a vida e anseia por longos dias para saborear o bem? Preserva tua língua do mal e teus lábios de palavras mentirosas. Evita o mal e faz o bem. Busca a paz sem desistir. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O Senhor afasta dos maus o seu rosto, para cancelar da terra a lembrança deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Salva-os de todos os perigos. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. Salva-os de ânimo abatido. Muitas são as desventuras do justo, mas de todas o Senhor os livra. O Senhor preserva todos os seus ossos, nenhum só se quebrará. A malícia mata o ímpio, e quem odeia o justo será punido. O Senhor resgata a vida de seus servos. Quem nele se refugia não será condenado. Palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos desafiados a proclamar a bondade do Senhor no meio de tantos problemas. Porque nós vamos acreditando que Deus só é bom para quem não tem problema. Que Deus só é bom para quem tem dinheiro sobrando. Que Deus só é bom quando a gente não tem problema com os nossos filhos, quando o nosso casamento não tem problema. Quando todas as coisas estão boas, a gente acredita aí sim, Deus está sendo bom. Mas quando os problemas chegam na nossa vida, e eles chegam sem avisar, eles não mandam uma cartinha dizendo, daqui 15 dias estarei chegando na sua vida. Não, quando você menos percebe, ele está do seu lado, junto com você e não te larga de jeito nenhum, não é assim? Também aí, o Senhor é bom. Só que muitas vezes nós somos arrastados e levados para longe dessa experiência da bondade do Senhor. Muitas vezes nós acreditamos que essa bondade nos abandonou, porque nós passamos por dificuldades. Diferente de um pai e de uma mãe, que se tem 2 filhos,
e tem um filho machucado, que está internado no hospital, que está lá na UTI, esse pai, sem deixar de amar o filho que está bem, vai lá e cuida mais daquele que está doente. Não é assim que pai e mãe faz? Às vezes até o filho que está bem fala bem assim, minha mãe gosta mais do outro. Mas não é. É porque naquele momento, aquele filho precisa de mais cuidados, não é assim? Deus é pai e mãe muito melhor do que a gente. E os olhos do Senhor estão voltados para esses mais necessitados. Aqui na Canção Nova, nesse tempo, nós estamos reunidos rezando muito por uma irmã nossa, lá de São Paulo, a Graça, que está internada, está na UTI. Até poucos dias não tinha reagido ainda aos antibióticos, está enfrentando uma infecção. E nós estamos nos reunindo e rezando o texto da misericórdia, fazendo adoração, intercedendo por ela, pelo esposo. Não significa que nós não amamos os outros, significa que nesse tempo nós estamos voltados para aquela irmã que está precisando. Olha como é que acontece. Nós estamos rezando por ela, não é que a gente esqueceu os outros. Nós estamos rezando pela graça, nós estamos pedindo e suplicando, clamando ao Senhor. Isso não significa que quem não está no hospital não tem importância para nós. Significa que nesse momento, os nossos sentimentos, os nossos olhos e os nossos ouvidos estão atentos à necessidade daquela irmã que está no hospital. Só que quando a gente leva isso para o lado de Deus, parece que é injustiça. Parece que Deus não está sendo bom com a gente. Porque Deus só seria bom de verdade se eu não tivesse passando por esse problema. Mas esse olhar do Senhor também é um olhar de bondade. Enquanto eu ainda estou na tribulação. Quando a Graça sair lá do hospital, nós vamos nos reunir e agradecer ao Senhor. Mas nesse tempo, nós estamos reunidos enquanto ela está passando por aquele problema. Deus é melhor do que eu e do que você e do que a comunidade Canção Nova inteira que está rezando pela graça. A nossa irmã de comunidade. Os olhos, os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor de quem passa por problemas. Porque Deus é Pai. Porém, muitas vezes, eu e você acreditamos que para ser forte na tribulação e para ser perseverante na oração, esse é o tema da pregação que me deram, ser perseverante na oração, a gente que acha que ser perseverante na oração é ser como uma pilastra. Não move nem para um lado, nem para o outro. Ser perseverante é ser duro, igual uma pedra. Como se eu fosse insensível aos acontecimentos da minha vida. E um homem de fé, ele não desvia nem para um lado, nem para o outro. Ele não se dobra, ele fica ali duro. Não é assim. A perseverança não faz de mim e de você alguém que não se importa com os acontecimentos da vida. Mesmo porque a nossa vida, ela não transcorre ao longo do tempo de um jeito uniforme. Ela tem alterações, ela parece uma montanha russa. A gente vai subindo, tranquilo, tranquilo, daí a pouco despenca lá embaixo. Já andou de montanha russa? Os batimentos cardíacos, as emoções continuam sempre as mesmas? Vai começando devagarzinho, né? Vai andando, tranquilo, aí você olha e fala assim, ai, perdi meu tempo, olha, tão tranquilo. Daí a pouco vai subindo, subindo, subindo. Aí o coração já começa a acelerar. Já mudou. Eu já não sou mais o mesmo. Aí a hora que chega lá em cima, e a boa montanha russa, ela vai subir, na hora que chega lá em cima, ela faz assim, trec. Fez esse estalinho, prepara, não é assim? Ela vai subindo, 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 subindo. Quem nunca andou de montanha russa, faça essa experiência. Agora, se tiver pressão alta, labirintite, cuidado. Veja direitinho, senão depois o médico vai falar que o padre mandou e olha no que deu. Não. Se você está nessa situação, anda de carrossel mesmo, fica ali. Assim mesmo, se tiver labirintite, ainda vai sair de lá meio tonto, né? Mas a vida da gente é assim, você vai subindo devagarzinho, devagarzinho, daí a pouco dá um sinal, olha lá, aquele problema lá embaixo, depois lá em cima. Ser perseverante na oração exige que eu também tenha coragem de me deixar influenciar pelaquilo que vai variando na minha vida.
A nossa vida ela não é uniforme, gente. A alegria do filho que nasceu, depois vai virar a preocupação da mãe com o filho que adoeceu. Depois a alegria do pai de levar o filho para a escola, vai virar a preocupação de ir lá na reunião de pais, porque o filho deu problema no colégio. Aquela festona bonita do casamento, aquela noiva linda e maravilhosa entrando, aquele monte de convidados, depois vai virar as dificuldades para se ajustar do casamento. Então a nossa vida, ela não é uma pilastra. Ela vai variando, ela não é uniforme. E todo mundo que está vivo acaba sendo afetado pelos acontecimentos da vida. E a gente acha que ser forte na tribulação é assim, nada vai me abalar. Eu vou ficar aqui, e quem tem Deus não chora, e quem tem Deus não tem medo, e quem tem Deus não tem depressão, e quem tem Deus não tem angústia, e quem tem Deus... E não é assim. Tudo aquilo que nós vivemos afeta o nosso jeito de orar. Nós somos afetados pelos nossos sentimentos. E se eu estou com medo, a minha oração era diferente. Se eu estou vivendo um momento de angústia, se eu estou passando por um problema, tudo aquilo que afeta a minha vida, afeta diretamente o meu jeito de rezar. Os meus sentimentos, eles podem tramar contra a minha oração, ou eles podem impulsionar a minha oração. Agora sou eu que vou direcionar. Aquela onda de problemas pode vir e me sufocar. Pode vir como um tsunami passar por cima de mim, ou eu posso andar em cima dessa onda. Eu posso escolher o que eu vou fazer, se por baixo dos problemas ou por cima deles. Olha a diferença. Para um surfista, a alegria da onda gigantesca, ele olha e fala, é a minha chance, eu vou por cima dela. Agora eu também posso olhar uma onda gigantesca e falar, pronto, acabou comigo. Você pode escolher por onde você vai, se por baixo da onda de problemas, ou se você vai surfando por cima dessa onda. Olha o que o Salmo diz, olha o nosso roteiro. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Olha aqui, em todo o tempo. Esse todo o tempo que não é uniforme, gente. Que não acontece sempre do mesmo jeito. Você coloca lá na sua agenda, seus compromissos, você se programa todinho, só que a vida vai do jeito que a gente programa? Não. Mas eu não planejei passar por isso. Isso é a vida. Não estou dizendo que é para ser desorganizado. Eu estou dizendo que por mais que a gente vai planejando, alguém aqui planejou casar e passar por uma situação de adultério? Não. Alguém aqui planejou ter um filho e descobrir que ele está doente? Alguém planejou isso? Ai, que delícia, queria ter um filho e ir com ele para o hospital. Você já viu isso? Não existe isso. Ai, que maravilha, vou casar, não vejo a hora de passar e ser traída pelo meu marido. Ai, que vontade. Ai, gente, isso é doença. Ninguém espera isso. Agora, de fato, isso não acontece? E se isso acontece, isso acaba afetando o meu jeito de rezar. Mais uma vez, eu posso ser afetado sendo sucumbido por essa onda ou surfando por cima dessa onda. Olha essa imagem. Eu posso ser carregado pelo tsunami por baixo, ou eu posso ir por cima dessa onda e usar aquilo que tramava contra mim para ir mais longe. Olha o Salmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Eu me glorio no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Celebrai comigo o Senhor, exaltemos o seu nome. Agora olha só. Busquei o Senhor e ele me respondeu. De todo temor me livrou. O medo. Eu busquei o Senhor quando eu estava com medo. E o salmista está dizendo, de todo temor ele me livrou. Essa pessoa que estava passando pelo medo, ela não sucumbiu ao medo, ela surfou por cima do medo.
Ela usou o medo que tramava contra ela, o medo não segurou, o medo impulsionou. Eu posso usar aquilo que a vida vai variando para sucumbir ou para surfar por cima dela. Você está entendendo o exemplo que eu estou te dando? Que você pode olhar para o seu problema agora e escolher onde que você vai, por baixo dele ou por cima dele. Você pode escolher. Você é livre para escolher. Você não tem como escolher se vai ter ou não problema. Se fosse assim, seria ótimo. A gente ia fazer um concurso para escolher quem quer problema e quem não quer. Você acha que quem ia conseguir ganhar? Quem não quer, não é? Mas não é assim a vida. Agora, eu posso escolher se eu vou por baixo do problema ou se eu vou por cima do problema. O problema está aí. Amanhã nós vamos falar da receita que o Papa Francisco nos deu para enfrentar a tribulação. Amanhã de manhã, na pregação da manhã, eu venho junto com as palavras do Papa. Eu posso escolher ir por baixo ou por cima. Olha aqui alguém que estava passando pelo medo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e de todo o temor me livrou. Eu não sei qual é o medo que você vive, mas o medo afeta o nosso jeito de rezar. O medo pode nos paralisar ou pode nos impulsionar. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi com medo lá na casa onde eu estou morando. Eu não moro aqui em Cachoeira, eu estou morando numa outra casa de missão lá em Lavrinhas. Uma casa linda, maravilhosa. E minha mãe deve estar assistindo. Mãe, calma, que deu tudo certo. Fica calma, eu vou contar. Fica calma, porque ela não sabe. Mas, ó, eu estou aqui vivinho, pele e osso. Está aqui, ó. Mais osso do que pele, mas estou aqui. Lá na minha casa, no retiro de carnaval, é uma chácara bem grande. E estava aparecendo cobras. Animal, cobra mesmo lá. E tinha muita gente na minha casa, durante o retiro. E eu fui rezar, andando pela chácara, para pedir que não aparecesse cobra. Eu fui rezar pedindo proteção para aquelas pessoas que estavam lá. E rezando o terço, que não está aqui no meu bolso agora, mas rezando o terço. Fui caminhando pela chácara. E num determinado momento eu perdi qual bolinha do terço eu estava. E aí eu resolvi olhar para baixo para ver qual pedaço do terço que eu estava. Quando eu parei e olhei para o terço, eu fui caminhando e do meu lado, eu parei do lado de uma cobra coral, aqui do lado do meu pé. Adivinha qual foi a minha reação? Saí correndo? Gritei? Quando eu vi a cobra, aqui do lado do meu pé, eu fiquei paralisado. Eu não tinha forças para sair. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Lá no fundo eu escutava a voz do professor Felipe Aquino pregando. Não vai adiantar eu gritar socorro. A cobra aqui do meu lado. Eu acho que deve ter sido, na verdade, uns 30 segundos no máximo. Para mim parecia que era uma hora que eu estava ali, eu e a cobra. Eu olhava para a cobra olhava para mim. Sabe quando você senta em cima da perna e que a perna fica dormente? Foi isso que eu sentia. As pernas ficaram dormentes. Deve ter sido uns 30 segundos. Eu acho que a cobra ficou com tanta dó do meu medo que ela baixou a cabeça. A cobra baixou a cabeça, que ela já estava com a cabeça alta para me dar o bote. Ela baixou a cabeça e saiu. Quando a cobra saiu, parece que meu sangue começou a circular no corpo. Aí tudo que eu não tinha experimentado, eu experimentei. Eu comecei a tremer as pernas. Aí eu entendi por que eu não corri. Porque a hora que a cobra saiu, eu corri, a perna fazia assim. Eu saí. Parecia que eu tinha mal de Parkinson, tremendo. Quando eu saí correndo, eu comecei sabe quando a pessoa começa a babar? Eu comecei a ficar de medo. Eu fui contar para os outros, olha, eu encontrei uma cobra ali, eu falava e babava, e babava, e babava. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes a gente vai encontrar a tribulação e a gente vai travar.
A gente vai travar, vai empacar ali. Eu não tenho o que fazer. Eu estava ali esperando ela me morder para eu ver o que eu fazia. Eu acho que ela viu que eu fiquei tão quietinho que ela falou, ô coitado. Ela saiu para um lado e eu saí para o outro numa carreira, tremendo. Gente, olha aqui. Ele me livrou. Ele me livrou. Agora, me afetou aquele medo. Eu não posso dizer para você que eu sou um homem forte na tribulação, que eu rezo tanto, que eu fiquei lá. Eu tive medo. Agora, eu acho que eu nunca segurei o terço com tanta força. Se você me perguntar que parte do terço eu estava, eu não sei, mas quase que eu torei ele na mão de tanto que eu apertou. Se ela me mordesse ali e eu morresse, o povo ia falar assim, ó, que homem de fé, morreu agarrado no terço. Mentira, foi o medo que eu estava, que eu agarrei naquele negócio ali. Me afetou ou não afetou? Agora eu usei o medo que eu estava sentindo para confiar em Deus, eu não tinha o que fazer. Gente, era uma cobra coral. Que depois que ela saiu, eu tentei machucar, bater com a cadeira nela, e ela fugiu e ainda me falaram bem assim, cuidado, depois de 2 dias ela volta para pegar. Se machucar e não matar, ela volta. E 2 dias depois, adivinha quem voltou? Mas aí ela não me encontrou. Por que eu disse isso? Porque as tribulações vão nos afetar, e vão nos afetar no jeito de rezar. Agora eu posso usar aquilo que me afeta para ir por baixo e sucumbir, ou ir por cima, surfando sobre os problemas. Como aquele barquinho de papel que não entrou debaixo da onda, mas com a sua fragilidade ele foi por cima da onda. E usou aquilo que era para destruir, usou para progredir. Os meus sentimentos, aquilo que eu estou vivendo, pode me sucumbir, dependendo da minha escolha. Ou pode me levar para frente. Ser forte na tribulação não é não sentir, mas é saber o que fazer com aquilo que eu estou sentindo durante o tempo da tribulação. Isso você pode aplicar no seu casamento, com a sua vida financeira, com seus problemas de saúde. Você pode usar os seus problemas de saúde para sucumbir e reclamar, e ficar chata, enjoada, reclamona, briguenta, bruto, estúpido. Ou você pode usar tudo isso e surfar por cima disso e ir mais para frente. Olha o salmista, versículo 6. Olhai para ele e ficareis radiantes, vossas faces não ficarão envergonhadas. Esse pobre pediu socorro e o Senhor o ouviu, foi eu, gente. Socorro, Deus, me acode. E ele me ouviu e livrou de todas as suas angústias. Quem aqui já sentiu angústia? Às vezes a gente sente angústia, mas não sabe o que é angústia, né? Fala assim, ai, tô com um trem ruim aqui, gente, ó. Um aperto aqui no coração. Já viu alguém falando assim? Eu tô com um trem ruim aqui, um negócio me apertando. Gente, isso afeta o nosso jeito de rezar. Eu posso perseverar na oração sentindo isso? Posso. Ou eu posso sucumbir e parar de rezar e falar, Deus não está comigo? Ou eu posso surfar por cima dessa angústia e deixar que ela me leve mais para Deus. A palavra está dizendo, você não vai ficar envergonhado. Esse pobre pediu socorro. Esse é o pobre mais rico. Ele pediu socorro e foi atendido. Na pobreza dele, ele foi atendido, ele pediu socorro. Está aqui, versículo 7. Esse pobre pediu socorro e o Senhor o ouviu. Livrou de suas angústias todas. O anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva. Existe esse anjo acampado do lado de quem está passando por uma tribulação. Como a comunidade Canção Nova toda está reunida e acampada em oração, por causa da graça que está lá na UTI. Nós estamos em oração por ela. Quando tem um filho passando por dificuldade, o mover do coração do pai é estar ali do lado daquela criança, não é assim? Você acha que com Deus vai ser diferente?
Agora, se você usa esse tempo da tribulação para se revoltar contra Deus, muitas vezes você se coloca em luta contra o anjo que Deus colocou do seu lado, e aí desconta no marido, desconta na esposa, desconta nos filhos, desconta no médico. Eu não sei se você já presenciou quando tem um paciente revoltado dentro do hospital, porque existe médico muito bruto, mas eles aguentam muita coisa de paciente bruto, estúpido. O médico foi colocado ali com toda a ciência para cuidar daquele paciente. Eu não sei se você já viu dentro de casa quando você tem que cuidar de alguém que não aceita ser cuidado, se coloca em luta contra aquele anjo que Deus colocou, aquela cuidadora, aquele cuidador, e você humilha, e você não aceita. E se alguém pergunta, já tomou o remédio? É da sua conta? Já tomei sim, linguarudo. A pessoa está perguntando para o seu bem. Tomou mesmo? E agora acha que eu sou mentiroso? A idade que eu tenho, eu vou mentir que estou tomando remédio? A pessoa não aceita ser cuidado. Não aceita que tem esse anjo do lado. Deus colocou anjos para cuidar de você e muitas vezes você está lutando contra esses anjos. Porque está sucumbindo no tempo da tribulação. Olha como continua. Temei o Senhor, santos seus, nada falta a quem o teme. Os ricos empobrecem e passam fome, mas quem busca o Senhor nada falta. Olha aqui, continuando da missa de ontem, quem não estava na missa de ontem, depois vai ouvir o que foi falado. Olha aqui, começando ligado com a missa, versículo 12. Vinde, filhos, escutai-me. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei a temer o Senhor. No tempo da tribulação, a primeira coisa que a gente faz é tampar os ouvidos. Não quero ouvir. Igual aquelas criancinhas que ficam assim. Já passou por isso? Às vezes tem marido que faz isso, né? Você está lá falando e ele... Uma das coisas que mais acontece, quando a esposa não quer ouvir o marido, ela resolve cantar a música de igreja. Aí o marido está falando, ela está lá. Ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir, ela fica lá cantarolando para matar o outro de raiva. No tempo da tribulação, Deus quer falar com você. Nós falamos sobre isso ontem na missa, mas a gente tampa os ouvidos. E quem tampou os ouvidos já fechou o coração. E aí eu vou sucumbindo, porque eu não estou conseguindo ouvir Deus no tempo da tribulação. E Deus fala, gente. Para os músicos, verdade ou não é? Que o tempo onde Deus mais fala é no tempo desse sofrimento. Não é que Deus quer que você sofra. Só que parece que a sensibilidade do músico ela fica aguçada no tempo do sofrimento. A nossa sensibilidade também nos ajuda a rezar. Por isso eu comecei a dizendo que aquilo que nos afeta na vida nos ajuda a rezar. Se eu sei usar aquilo que está me afetando para rezar. Agora, se eu não sei usar, eu uso o que me afeta para reclamar. O forte na tribulação é afetado pelos medos, pela angústia, mas ele aprendeu a usar aquilo que tem afetado ele, que tem preocupado, que tem tocado nele, que tem balançado ele, para ir para o Senhor. Quem é forte na tribulação sente angústia, sente medo, mas usa o medo para ir mais para frente, surfando. Enquanto muitos ficam com medo daquela onda gigantesca, o surfista fala, é agora, é a minha chance. O forte na tribulação olha para aquela onda gigantesca e fala assim, agora é minha chance de ir mais para Deus. A nossa irmã de comunidade, a Graça, está tendo uma oportunidade de experimentar Deus e a força da comunidade como ela nunca teve. Ou ela sucumbe, ou ela vai surfando por cima da onda, como um barquinho de papel que é fraco, mas que usou a potência da onda para ir mais longe. De novo a palavra. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei a temer o Senhor.
Quem é que deseja a vida e anseia por longos dias para saborear o bem? Preserva tua língua do mal e teus lábios de palavras mentirosas. Evita o mal e faze o bem. Busca a paz sem desistir. O tema da pregação é perseverança na oração. E parece que nós escolhemos desistir de rezar nos tempos mais difíceis. Uma vez eu já contei isso aqui, já falei. Mas muitas vezes, quando os problemas estão bem complicados, bem difíceis, depois que você já tentou de tudo, aí você fala agora, só Jesus na causa. Aí, quem riu é todos os descarados que falam, só Jesus na causa. Agora, depois que você já tentou tudo, que você já gastou tudo, que você já fez tudo, aí que você vai para Jesus, você sucumbiu, e lá de baixo agora você está gritando, agora só Jesus. Sua sorte que eu não sou Jesus, que eu ia falar assim, agora fulano, agora você lembra de mim? Gente, é a hora que chega o problema, eu não preciso lembrar primeiro de mim, eu preciso primeiro lembrar dele. Não é só agora Jesus na causa, desde o começo tinha que ser Jesus na causa. Mas eu confiei primeiro em quem? Eu dou conta, eu tenho força, eu vou ser forte sozinho, eu vou subir. E depois que você percebe que não dá conta, é só Jesus na causa. Não, é agora no começo, porque eu sou afetado, e você também. Olha aqui a palavra, buscar a paz sem desistir. Olha a promessa, os olhos do Senhor estão voltados para os justos, seus ouvidos atentos ao seu grito e socorro. Aí você deve estar falando assim, não, tudo bem, padre, que os olhos dele, que os ouvidos deles estão voltados, mas está dizendo aqui que é para os que são justos. E eu não sou justo, padre. E aí a gente precisa entender o que é ser justo. Justo não é uma pessoa perfeita. Justo não é uma pessoa que nunca errou. Justo é uma pessoa que escolheu ir se ajustando à palavra do Senhor. E para ir se ajustando, gente, eu não posso ser aquela pedra dura. Eu tenho que ir me ajustando aos poucos. Aquilo que foi me afetando, de ano em ano, de tempos em tempos, de problema em problema, eu vou me ajustando. Não é assim que de vez em quando a gente tem que apertar uns parafusos? Às vezes aqui da cabeça, às vezes do coração, às vezes da língua, do ouvido. E à medida que as tribulações vão chegando, não é assim no primeiro ano de casamento? Passa por algumas coisas que eu preciso me ajustar. Depois, com 30 anos, eu estou dando aula para os outros já. Ih, minha filha, fica tranquila, você vai ver. Aí a pessoa está se ajustando ainda, não consegue entender. Mas quem já se ajustou? Quem são esses justos? Sou eu e você. Que estamos vindo para um acampamento tentando ajustar a nossa vida ao Evangelho. O justo é aquele que está na luta para se ajustar. Quem é que sucumbiu? É aquele que se deixou desajustar pelos sentimentos do coração. O meu medo, a minha angústia, a minha tribulação me desajustou. Só que aí você vem no acampamento, você vem rezar, você vai para a capela do Santíssimo, você vai para a missa na sua paróquia, você vai para uma confissão, você vai para uma direção espiritual, você vai ler a Bíblia, você vai ouvir uma palestra na tentativa de se ajustar. Quem está vivendo isso, olha a promessa, para quem está tentando se ajustar, para o casal que está tentando se ajustar, para o pai e para a mãe, para o jovem que está tentando se ajustar. Olha a promessa, os olhos do Senhor estão voltados para os justos, seus ouvidos atentos ao seu grito de socorro. Você já viu alguém brincar e gritar socorro porque está com a vida muito boa? Pode ser que você tenha vindo por fortes na tribulação, que é um grito de socorro. Pode ser que você juntou o restinho de dinheiro que você tinha, você se organizou para vir como um pedido de socorro. Pode ser que você esteja assistindo em casa agora falando assim, sou eu que preciso desse socorro. Os olhos do Senhor estão voltados para você. Deus está vendo a sua luta para se ajustar. Os olhos, os ouvidos do Senhor estão voltados para você. Agora é preciso perseverança na oração. Se eu resolvo ficar emburradinho, com raiva de Deus,
fazendo pirraça para Deus no tempo da tribulação, é aí o momento onde eu preciso usar tudo aquilo que me afetou. Problema com filho. Quando pai tem problema com filho. Porque antes era assim. Só tinha problema com o filho, o pai ausente, a mãe ausente, o pai que não levava para a igreja. A gente falava assim, você não leva seu filho para a igreja, por isso que você tem problema. Gente, hoje, os nossos filhos que foram educados na igreja, que fizeram catequese, que fizeram crisma, que viram pai e mãe indo para a missa domingo, que foram corrigidos e ensinados, esses filhos estão imunes aos problemas do mundo? Não. E quanto o pai, quanto a mãe fez tudo direitinho, mas o filho escolheu, tomou uma decisão, e esse pai e essa mãe ficaram desajustados. E desajustados pararam de rezar. Fizeram birra com Deus, está vendo? O que adiantou? Eu ensinei tudo. Eu falei que estava errado, eu até fui bruto e rígido demais, e olha no que deu. Eu sou ministro da Eucaristia, eu sou de igreja, olha o que minha filha fez. Gente, a nossa vida, ela é essa montanha russa. Ora lá em cima, ora aqui embaixo. E não dá para eu acreditar que ser forte na tribulação é andar nessa linha reta, nesse equilíbrio que nada pode me abalar e me acontecer. Quem é forte na tribulação aprende a surfar sobre os problemas. Porque eu posso sucumbir, mas eu posso usar esses problemas para ir mais para frente. Olha a palavra. O Senhor afasta dos maus o seu rosto, para cancelar da terra a lembrança deles. Versículo 18. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, salva de todos os perigos. Pai e mãe, verdade ou não é que numa multidão de crianças, se o seu filho gritar, mãe, no meio daquela multidão você consegue falar assim, é o meu. Eu não entendia isso, até que nasceu a minha sobrinha. Eu não entendia isso, eu falei assim, gente, essa mãe é histérica, né? É desequilibrada. E ela saía correndo e tal, até que minha sobrinha nasceu. E eu ali junto, cuidando com a minha sobrinha, com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha família. Agora, aonde eu estou, se eu escuto a voz da minha sobrinha, o choro dela, eu falei assim, corre que aconteceu alguma coisa. Aí agora eu que virei histérico, né? Bem que minha mãe fala, língua fala, o corpo padece. Corre, corre, é Maria Fernanda. Como você sabe? Eu sei que é ela, pode ir lá. Chega lá, é ela. Por quê? Porque pai conhece o pedido de socorro do filho. Não é verdade que pai e mãe falam assim, começou a chorar, alguém fala assim, tá chorando, fala assim, deixa, isso é manha. Pai e mãe conhecem quando o choro é de dor. Pai e mãe conhecem, não, isso é pura manha. Não, tá dando birra, deixa chorar. Não, tá chorando porque não quer dormir. Como é que sabe? Por quê? Porque os ouvidos, os olhos estão atentos, gente. Deus é mais pai e mais mãe do que nós tudo junto. Ele sabe, Ele está ouvindo. Os justos clamam e o Senhor os ouve, salva de todos os perigos. Olha essa promessa. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. Salva os de ânimo abatido. Em outra tradução diz assim, o Senhor está perto de quem tem o coração atribulado. Deus está perto de você. Só falta que você tenha ouvidos para ouvir, olhos para enxergar, boca para rezar e coração aberto para experimentar. Que você tenha a coragem de surfar por cima dos seus problemas e não sucumbir a eles. Que você tenha a coragem de pegar tudo aquilo que está te afetando e transformar isso numa alavanca que impulsiona você para rezar. Enquanto você está lutando para não sentir, Deus está dizendo, usa o que você está sentindo para rezar. Eu estou desanimado hoje, Padre. Usa o seu desânimo para rezar. Eu estou com medo. Garra no terço e reza com força. Comigo deu certo, a cobra foi embora. Mas eu estou falando no problema da sua vida. Usa esse problema,
Porque se você veio, eu falei ontem, vou repetir hoje, se você veio hoje para aprender a receita para acabar com os seus problemas, você quebrou a cara ontem e vai quebrar hoje o tempo todo. Ou você usa isso que está te acontecendo para ir para frente, ou você vai acabar sucumbindo. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. E quantos de nós estamos passando por tribulações por causa das feridas do nosso coração? Coração que foi ferido dentro da igreja, pelo padre, pela coordenadora do grupo, pelo filho mais velho que você criou com tanto carinho, você nunca pensou que ele fosse te falar aquilo, ele te falou. Coração de mãe decepcionado com o filho, vai amargando, vai sendo corroído como soda cáustica, e aquela mulher que amava sucumbiu ao ódio, e hoje ela fica esperando o filho passar por necessidade para dizer para ele: bem feito, coisa boa, agora você vai aprender a me ouvir. Gente, isso é próprio de quem foi afetado pelo acontecimento e sucumbiu. Mãe, começa a surfar por cima disso que seu filho te falou. Não deixe isso afetar o seu coração para te fazer fraca na tribulação. Esposa, esposo, pai que foi ofendido pelo filho, não sucumbe a isso. Os olhos do Senhor estão voltados para o seu clamor. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. Põe a mão no seu coração agora. Faz um exame de consciência das feridas que você traz. Desculpa falar assim, você que tem bancado a Mulher Maravilha em casa. Você que tem sido a fortuna em casa. Desculpa falar assim. Você que tem bancado ser o homem da casa. Você que é mulher e que tem carregado as coisas nas costas como se você fosse o homem da casa. Desculpa falar assim, mas porque você tem assumido o lugar do homem na sua casa, seu marido está brincando de ser adolescente com 40 anos. Porque você ocupou o lugar dele. Querendo fazer o bem, você ocupou o lugar do seu marido, por isso ele está brincando com as garotinhas lá fora. Porque dentro de casa ele não tem uma esposa, ele tem uma madrasta. Ele tem uma mãe. E isso causa feridas no coração, mulher. A mesma coisa marido, a mesma coisa filhos. Usei esse exemplo para você perceber, usa as feridas que estão te afetando. Nós somos afetados por isso, mas nós podemos usar isso para perseverar na oração. Quais são suas feridas? De que feridas você precisa pedir socorro para Deus? De que buraco da sua vida você precisa hoje dizer: Senhor, vinde em meu auxílio. Muitas são as desventuras do justo, mas em todas o Senhor os livra. O Senhor preserva todos os seus ossos, nenhum só se quebrará. A malícia mata o ímpio, e quem odeia o justo será punido. Mas o Senhor resgata a vida dos seus servos. Quem nele se refugia não será condenado. Queria convidar você a ficar de pé agora, para nós rezarmos. Deus quer resgatar você de tudo aquilo que você se deixou sucumbir. Aquela música que nós cantamos no início da pregação e vamos cantar agora para rezar, o título dela, o nome da música chama Resgate. Deus que vai meter a mão nessa situação que você está para te tirar daí. Uma pessoa que está pedindo socorro, ela não escolhe a hora, o dia e como. Quem vai socorrer? Não, ela grita socorro e a primeira mão que vier ela agarra. Ninguém que está se afogando fica de lá e escolhe. Ai, por favor, um segurança que tenha 2 metros de altura. Não. O que tem aí manda, que eu estou precisando de socorro. Gente, pedir socorro exige que eu tenha coragem de rezar com aquilo que está me afetando. Você já viu alguém morrendo afogado falando assim: gente, eu gostaria de fazer um discurso e chamar a atenção de vocês para o que está acontecendo comigo. Estão vendo essas ondas que estão chegando?
elas vão passar por cima de mim. Não! A pessoa que está se afogando, ela é afetada pelo que ela está passando, e ela começa a gritar, socorro, socorro, vem logo depressa. A nossa oração, ela é afetada por aquilo que eu estou vivendo. E se eu estou cheio de angústia, de medo, a minha oração vai ser afetada, mas ela pode ser sucumbida ou impulsionada. Quando uma mulher entende que ela pode usar aquilo que te afeta para rezar, ela se torna uma potência de oração. Quando um homem entende que aquilo que afeta ele é matéria-prima para a oração, esse homem, ninguém pode contra ele, porque a vida vai trazer os problemas, só que nós vamos devolver para a vida a oração, nós vamos surfar por cima dessa onda. Feche os seus olhos. Quais são as ondas que estão tentando te sucumbir? De que buraco da sua vida você vai gritar socorro? De que espaço da sua vida que você tem sido afogado e sucumbido, você vai reerguer agora? Que sentimentos têm afetado o seu coração, têm influenciado? Que variação tem tido a montanha-russa do seu casamento, da educação dos seus filhos? Vai dizendo para o Senhor, de onde você precisa ser resgatado. Resgatado do medo, do desânimo, resgatado da depressão, do isolamento, da estupidez, resgatado do pecado, do adultério, da violência, do desânimo, da vontade de desistir, de estar casado, de ter filhos, de educar, de continuar existindo. Põe a mão no seu coração e conversa com o Senhor. Vai dizendo isso, Senhor, vem em meu auxílio. Eu estou clamando socorro do meio do meu casamento, do meio do meu relacionamento com os meus filhos, aqui do meio da frieza da minha fé. Vem em meu auxílio, Senhor. Eu que te procurei, eu que sou cristão, eu que estou dentro da igreja, eu que já passei por muitos problemas, vem em meu auxílio, Senhor. Eu queria convidar você a usar os seus problemas agora para surfar, para ir por cima da onda. Agora olha aqui para mim. Quando um surfista, ele está em cima da prancha, eu nunca surfei. Meu negócio é andar do lado de cobra, estou experiente. Um surfista, ele fica em cima da prancha assim? Fica assim? Ele fica assim? Assim? Você já viu que o surfista, para ele se manter de pé, ele abre os braços? Um cristão que só reza de braço cruzado, com a cabeça baixa, vai acabar sucumbindo. Nós vamos rezar com os braços para o alto. Abre os braços agora, para manter o equilíbrio. Ontem nós falamos tanto de equilíbrio. Enquanto a sua vida está balançando, enquanto aquela prancha está balançando, o surfista abre os braços. Ele abre os braços para se equilibrar. Eu não estou dizendo que é para você andar parecendo um bobo, de braço aberto para cima e para baixo. Eu estou dizendo que na hora da sua oração, você tem que ter coragem de abrir os braços para ser forte na tribulação e não desequilibrar, gente. Porque o galho da nossa vida vai balançar muitas vezes. E o que vai fazer com que eu permaneça de pé? Que eu tenha coragem de abrir os braços, de abrir essas asas para ir mais longe. Levanta os seus braços assim em direção do alto e vai clamando, Senhor. Vai dizendo, vem em meu auxílio, Senhor. Me socorre. Vai rezando agora. Vai pedindo isso, Senhor, me ensina a surfar sobre os meus problemas. Senhor, me ensina a não me sucumbir debaixo de tanto problema, a não me deixar levar pelos meus sentimentos para longe de Ti, mas a afetado pelos meus sentimentos. Usar tudo isso na oração. Vem, Senhor, em meu auxílio. Isso, põe as mãos para o alto. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Vai deixando o Espírito Santo te conduzir. Isso, vai rezando. Ergue os braços. Começa rezando. Vai surfando agora. Vai por
por cima dos problemas. Procurei muito tempo, Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. Ele é meu Deus, bendirei sempre ao Senhor, porque os que buscam nada falta. Glorificai comigo ao Senhor, juntos o exaltemos. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Seus ouvidos atentos aos seus clamores. Procurei muito tempo, Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. Ele é meu Deus, Ele é meu Deus. Bendirei todos sempre ao Senhor, porque os que buscam nada falta. Glorificai comigo ao Senhor, juntos o exaltemos. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Seus ouvidos atentos aos seus clamores. Na na na, na na na, na na na, na na na. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Seus ouvidos atentos aos seus clamores. Pensa nos seus problemas. Pensa nas suas tribulações. Pensa no tamanho da onda de problemas que foi invadindo a sua vida agora. Fecha os seus olhos e imagina você surfando por cima desses problemas. Vai abrindo os braços para você se equilibrar. Abre os braços para você encontrar esse equilíbrio. E você vai sendo sacudido de um lado para o outro. A nossa casa vai sendo sacudida de um lado para o outro. E você vai encontrando equilíbrio quando abre os braços para rezar. Vai abrindo os braços, vai levantando os braços e vai rezando agora. Vai conversando com Deus, vai dizendo: Senhor, vem em meu auxílio. Eu procurei o Senhor tanto tempo. Me escuta, olha para mim, olha para minha casa. Vai soltando a sua voz, vai rezando assim. Vai bendizendo o Senhor, que não vai te deixar faltar nada, que não vai te abandonar, que está com você. E assim com os braços para o alto, vai rezando, vai orando na linguagem dos anjos. Vai surfando, isso. Vai se preparando para receber a bênção agora. Vai rezando. E eu te peço, Senhor, que essa bênção alcance a multidão dos filhos que estavam sucumbindo, se afogando em meio a tantos problemas. Que essa bênção, através do sistema Canção Nova de comunicação, seja a mão da tua misericórdia, resgatando a muitos. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor e a graça dele